Olá, paz e graça. Hoje uma live objetiva sobre a questão da idolatria, e isso em relação à idolatria dentro do contexto protestante e afins. Não desejo nessa live definir de maneira intensa sobre o que é idolatria em relação a, por exemplo, o que isso significa em seu significado amplo na língua hebraica, por exemplo, no hebraico bíblico, nem mesmo em relação ao grego, etc. e tal. Minha intenção é falar mais sobre o sentido da idolatria, partindo do pressuposto que você minimamente sabe o que é idolatria, e vou mostrar, portanto, que ela existe amplamente no contexto protestante, no evangelicalismo, inclusive brasileiro, etc. e tal. Desejo já dizer que há quem ache que a idolatria dentro do romanismo, dentro do catolicismo romano, é muito maior do que dentro do contexto atual protestante e evangélico de modo geral. Mas nesse preâmbulo aqui da live, já quero dizer o seguinte: se alguém me perguntar, pastor, a idolatria na igreja protestante, na igreja evangélica, está se aproximando da idolatria na igreja católica romana? A minha resposta será a seguinte: não. No contexto protestante e evangélico, a idolatria já está muito maior do que dentro do catolicismo romano. O que chamamos comumente, de modo geral, em linhas gerais, de idolatria, no sentido daquilo que comumente se fala sobre isso, é muito pequeno em relação ao significado exato do que é idolatria. Muita gente acha que idolatria simplesmente e meramente tem a ver com alguém se prostrando perante uma imagem de escultura, pedindo algo para uma imagem de escultura, etc. e tal. Entendam bem, isso pode ser um feroz tipo de idolatria, é algo que as escrituras condenam, mas é uma idolatria muito pequena quando percebemos como se dá isso dentro, mais ferozmente, do atual contexto protestante e evangélico, principalmente no Brasil e do Brasil. Até porque tudo aquilo que ocupa o devido lugar de Deus na vida e no viver de quem quer que seja, se constitui um ídolo. Portanto, é possível qualquer um fazer da sua vida, do seu viver, do seu pensar, do seu agir, um ídolo ou ídolos. Entendeu? Em Ezequiel 14, é condenado por Deus os ídolos do coração, os ídolos no coração, os ídolos invisíveis, que, como eu disse ainda há pouco, em certo sentido, por vezes existem não como
imagens de esculturas, mas a partir de outras maneiras de idolatria, outras maneiras possíveis de se cometer idolatria. Para que você entenda o que eu estou dizendo, em Colossenses 3:5, o apóstolo Paulo vai dizer que a avareza também é idolatria. Tem tradução que, ao invés da palavra avareza, tem ganância. A ideia em Colossenses 3, no versículo 5, é sobre aquele apego tão excessivo ao dinheiro, onde a pessoa vive em torno do dinheiro, onde a pessoa deseja de maneira indevida, de forma ilícita, de forma maléfica, as riquezas, ao ponto de que o dinheiro se torna o seu, entre aspas, Deus. Deus com D minúsculo e um cifrão no lugar do S. Compreende? Jesus disse em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, não há problema nenhum em se ganhar dinheiro, em ter uma devida prosperidade financeira, em se buscar melhorias na área financeira. A Bíblia condena o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Mas a questão aqui é quando alguém faz do ganhar dinheiro, do ter dinheiro, faz das riquezas o seu Deus. Por isso que eu destaco, por exemplo, o que mais na frente as Escrituras apontam, mais na frente no Novo Testamento, que aqueles que querem, usando um pouco as minhas palavras, forçarem a coisa de ser rico, vai cair em muitas ciladas. Eu acho extraordinário, destaco isso, como o apóstolo Paulo, ele vai explicando e reverberando de maneira intensa aquilo que Jesus disse, que está aqui registrado em Mateus 6:24. Isto posto, o que eu quero dizer nesta live é que, como já afirmei no preâmbulo dela, a idolatria dentro do protestantismo, dentro da igreja evangélica, não está chegando próximo, não está se aproximando da idolatria na igreja romana. Dentro do protestantismo, dentro do evangelicalismo brasileiro, destaco isso, já essa idolatria ultrapassou em muito o que há no romanismo. Dependendo do grupo, do nicho, do contexto, se você criticar um pensamento equivocado de um reformador, você apanha. Porque para muitos desses nichos, nas fés protestantes que há, para muitos, Calvino é canônico, Lutero é canônico, Armínio, indo para um outro grupo, é canônico. Compreende?
E entre o que as Escrituras afirmam e o que Jesus disse e o que a Bíblia diz, muita gente fica com a tradição, com uma linha teológica de interpretação, com um pensamento secundário, às vezes, de alguém não canônico, etc. e tal. E mais ainda, se alguém adora a um Jesus diferente daquele que foi revelado nas Escrituras, se alguém adora a um Jesus que não é o Filho de Deus, cometendo o grande erro denunciado por Paulo aos Colossenses, transformando Jesus em mais um e não naquele que realmente é o Filho de Deus, tal qual ele é dentro daquilo que ele veio fazer, com a autoridade que somente ele tem. Se alguém reduz Jesus a uma coisa menor do que ele é, está esta pessoa criando um outro Jesus. Jesuses. Portanto, o que eu estou afirmando é que se alguém adora a um Jesus que não é o Jesus revelado nas Escrituras, comete idolatria contra Deus, porque não está adorando ao próprio Deus, e sim a uma outra coisa, embora tendo o nome de Jesus. Quando alguém serve a um Jesus que não é aquele que as Escrituras apontam, quando alguém adora a um Jesus que não é de fato o que é, está fazendo de Jesus um algo menos do que ele é, portanto criando uma outra coisa, transformando Jesus em um ídolozinho. Entendeu? Então, gente, essa coisa de que a idolatria dentro da igreja romana é maior do que na igreja evangélica protestante, ou que a igreja evangélica e protestante, de modo geral, pode arrogantemente achar que não comete esse pecado, é uma mentira. E se formos para uma análise sociológica dos comportamentos sociais no âmbito eclesiástico, etc. e tal, é que o negócio se amplifica. Tem gente que faz dos cantores gospel seus ídolos. Quanta gente que não faz de uma liturgia o seu ídolo. Entendeu? E por aí vai. Agora, o que eu estou falando é o óbvio, é nítido, apenas poucos têm coragem de falar. Porque quando não se adora ao Jesus revelado nas Escrituras como ele é, se cria um outro Jesus. E nisso se comete idolatria contra Deus. É possível alguém cometer idolatria contra a Santa Trindade em nome de Jesus. Não o Jesus verdadeiro, mas de um Jesus criado à imagem e semelhança dessa geração incrédula, perversa que há nos dias de hoje, que levanta as mãos, chora, canta, faz um monte de atitudes religiosas, mas lá dentro não se humilha perante o único Deus, não serve em espírito e em verdade ao único Deus, fazendo às vezes até ídolos. Ok? Deus abençoe a todos, um abraço, paz e graça.